dia, bom dia a todos. Hoje, estamos com a carta A Justiça, Equilíbrio e Perfeição. E nós já chegamos na carta número 8, já se passaram 7 cartas junto com a Rúbia. Se quiser comparar, ver os episódios, bom dia. Quem quiser ver os episódios anteriores, está postado no canal no YouTube, no link da nossa bio. Então, vamos começar a leitura. Está me ouvindo normal? Sim. Vamos. Eu começo? Eu vou começar. A justiça, número 8, simboliza a perfeição. É o ápice da série de números pares. Depois da acumulação do 2, do estabelecimento do 4 e da descoberta do prazer do 6, o 8 atinge o estado onde não há nada mais a acrescentar ou tirar. O 8, em números arábicos, é formado por 2 círculos sobrepostos, perfeição no céu e na terra. Na numerologia do tarô, ele é também o dobro do 4, portanto um duplo quadrado. Estabilidade no mundo material e no mundo espiritual. O símbolo da realização. A justiça, com a sua balança, equilibra nossas vidas. Mas o equilíbrio e perfeição não são sinônimos de simetria. Assim como a arte sagrada, os construtores de catedrais recusavam a simetria como coisa diabólica. A carta da justiça é estruturada de maneira assimétrica. O pilar direito é mais alto do que o outro e termina com uma pequena esfera de amarelo escuro ausente do lado esquerdo. Seu colar sobe mais à direita. Os pratos da balança não estão no mesmo plano horizontal. Sua espada não é paralela à coluna do trono. Se observarmos o movimento da balança, perceberemos que a justiça influencia com o cotovelo o prato da direita e com o joelho o da esquerda. Esse truque pode ser interpretado em diversos níveis. Podemos lhe atribuir um sentido negativo de injustiça, de falsa perfeição, de astúcia, que se justificará em algumas leituras. Podemos igualmente pensar que, por tal gesto, a justiça nos convida a não cair no perfeccionismo. A exigência de perfeição é desumana, porque aquilo que é perfeito se congelou, tornou-se insuperável e, portanto, está morto. Ela nos convidará então a substituí-la através da astúcia sagrada, por uma noção de excelência que permite a ação ser dinâmico e aperfeiçoável. Podemos também pensar que a desigualdade dos pratos manifesta a instabilidade própria da natureza e que ela lhe aporta uma sustentação inspirada pela misericórdia divina. Nesse sentido, a justiça é profundamente humana. Seus cabelos cor de carne, seu traje que se funde com a terra, ligam ao plano terrestre. Mas ela também é um ponto de encontro divino e humano. Acima de sua testa, faixa branca, em sua cabeça denota um contato com a pureza divina, e em sua coroa um círculo amarelo rodeado de vermelho. Como um terceiro olho indica que ela age em função de um olhar superior, de uma inteligência recebida do universo. Bem sentada em seu trono da justiça, com seus atributos, ativo e receptivo, que é a espada e a balança, é também a primeira figura que olha de frente, como mais adiante o sol ou o anjo da carta de julgamento olharão para o consulente. A justiça convida assim a introspecção sem falhas, ao mergulho no presente. Este arcano se afasta, portanto, das representações tradicionais da justiça de olhos fechados. Seu olhar encontra o nosso como um espelho, como um chamado à tomada de consciência. Trata-se
antes de tudo, de se fazer justiça a si mesmo, de se dar aquilo que se merece. À direita, embaixo do seu cotovelo, vê-se uma mancha roxa, a mais volumosa de todo o tarô. Essa cor tão rara, tão secreta, é um símbolo de sabedoria. A justiça é movida pela sabedoria. A luz azul, celeste, que emana dos pratos de sua balança, nos indica que ela ali pesa nossa espiritualidade. Da mesma maneira, a lâmina da espada está banhada desse azul essencial, pois ela serve para cortar o supérfluo, para separar o inútil. Com a mão que segura a balança, a justiça faz um gesto sagrado, um mudra, em que os 4 dedos da mão, representando as 4 instâncias do ser humano, pensamentos, emoções, desejos, necessidades corporais, unem-se ao polegar. O arcano 8 transmite aqui uma mensagem de unidade. Em seu traje, 9 triângulos ascendentes em forma de pata de pássaro sobre o fundo azul lembram o arminho, signo de realeza. Aqui a nobreza é do espírito sublime da ação sem defeitos. Nesse sentido, a justiça pode ser vista como testemunha de nosso Deus interior, que nos impulsiona para uma avaliação sem disfarce. Fazemos a justiça a nós mesmos? Somos misericordiosos para conosco e para com os outros? É só um adendo, né? Nesse baralho que eu tenho aqui, que é o do White, a justiça ela vem com o número 11, né? É um pouquinho diferente, que o 8 é a força. Mas ela é assim. Depende de quem imprime o baralho, né? Em alguns casos ela tá no 11, no arcano 11, e em alguns outros no arcano 8, né? Uhum. Então, nessa leitura de hoje, nós, né, estamos trabalhando a questão do equilíbrio, né, da justiça nas nossas vidas, sobre o que realmente a gente, dentro de nós, está em equilíbrio. O que a gente está permitindo que esteja em equilíbrio, dar ou receber, né, que constelação fala muitas vezes. O quanto que a gente também sente na nossa vida que a gente tem aquilo que a gente merece, o que a gente está investindo e está tendo retorno. Então, é uma busca por equilíbrio na nossa vida. Há pouco antes da gente começar a live, eu estava dando uma estudada e veio muito forte a parte de qual que é o seu sonho, né? Equilibrar os pratos da balança com os seus sonhos, mas não somente os sonhos externos, de ser bem-sucedido no trabalho, do externo, de ter um bom relacionamento, de fazer viagens, mas e no interno? Qual que é o teu sonho interno? Aquele que tá no teu íntimo. Então, fazer um equilíbrio com o mundo externo e com o mundo interno, né? Uhum. Em, Quer continuar a leitura? em uma leitura. A justiça, encarnação mais acessível do grande arquétipo feminino maternal da Lua. Representa frequentemente a mãe ou uma mulher grávida. Essa carta abre também o campo para interpretações projetivas fortes. Ela pode remeter a uma figura materna normativa, castradora e todos os julgamentos destrutivos. Ela denotará ela denotará, então, uma exigência de perfeição tão forte que entrava o consulente em sua realização, intermediando-o antes de qualquer erro. Da mesma maneira, a justiça remete muitas vezes às instituições de Estado, justiça, administração, cujas decisões são inapeláveis e que despertem na consulente ameaça de castigo de culpabilidade. Vista positivamente suas qualidades de equilíbrio, sua espiritualidade, ela ocupa um duplo quadrado material e espiritual. Suas ideias claras diante da realidade poderão ser preciosas aliadas. A lição da justiça, com sua espada e sua balança, é dar-se aquilo que se merece, separando-se implacavelmente daquilo que não se quer. Ela ensina a dizer sim e a dizer não,
a distinguir os julgamentos subjetivos dos julgamentos objetivos. Para fazer isso, ela sabe se colocar no lugar do outro. Muitas vezes as pessoas não sabem direito o que querem e o que não querem. Ah, eu não sei direito o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Então começa por ali. Começa a olhar para o que você não quer. Que aí você vai chegar mais perto do que você quer. Do que você quer para si mesmo, naquele sonho que está dentro de você. O que você quer, o que você espera numa relação, o que você não abre mão numa relação. O que você quer para o seu profissional, o que você quer para o seu familiar. Então, começar a olhar, olhando, eu tenho certeza que eu não quero isso. Então, você vai ter uma noção do que você quer, olhando para o outro polo, né? Tem uma questão também sobre a capacidade nossa, né? Para que a gente tenha equilíbrio na vida, a gente tem que desenvolver a capacidade de saber dizer não. Muitas vezes, o não incomoda muito o outro. E por causa de uma baixa estima, por causa da necessidade de ser aceito, de ser amado, muitas vezes a gente, para não desagradar o outro, a gente acaba dizendo sim. E isso fere o equilíbrio dentro de nós. Então, desenvolver autoestima suficiente para você dizer não para até para superiores, muitas vezes. Dizer não também para o perfeccionismo exagerado. Muitas vezes a gente quer as coisas muito perfeitas. E por que será que uma pessoa quer algo tão perfeito? A pessoa que é perfeccionista, muitas vezes, ela foi cobrada demais dos pais, cobrada demais dos chefes, cobrada demais, um idealismo que não existe. E a pessoa que busca também essa utopia perfeccionista nas coisas da vida, ela também ela tende a buscar não sofrer de novo, não gerar dor de novo. E isso é o controle. Perfeccionista é controle. Então, é como se eu tivesse que controlar tudo que acontece na minha vida, para que não houvesse erro, porque eu não quero sofrer mais, eu não quero sentir aquela dor novamente. Então, eu vou querer que as coisas não saiam fora do lugar, que eu quero as coisas no padrão mais certo possível para eu não ter dor. Isso é perfeccionismo também. É você ter medo de sentir tudo aquilo de novo. E isso é uma irrealidade dentro de nós. Essa crença que eu não tenho que sofrer aquela dor de novo, porque a vida é movimento e ela é um balancear de dor e alegria. E viver o presente é você desfrutar a dor e desfrutar a alegria. E tanto a dor e a alegria vai ensinar algo para a gente. Se a gente não se permitir, muitas vezes, errar, ser imperfeito, ser vulnerável, a gente deixa de viver. E carrega também um peso nas costas muito pesado. Então, hoje, né, essa carta ela vem trazendo isso também. A capacidade de você ser leve e equilibrar o sim ou não e o que você sente dentro de você. Equilibra a dor, equilibra a alegria e deixa ela acontecer na vida de modo espontâneo. E simplesmente aceita o presente como é. Correto. E se a justiça falasse? Lá onde o espírito tem a mesma dimensão que a matéria, lá onde não se sabe se a densidade é a raiz do éter, onde o éter é o gerador da densidade. Lá, nesse equilíbrio eterno e infinito, estou. A realização do universo, eis a minha justiça. Dar a cada galáxia, a cada sol, cada planeta, cada átomo, o lugar que merecem. Graças a mim, o cosmos é uma dança. Cada nascimento, cada espiral, cada estrela que se apaga tem seu lugar no universo. Permito a cada ser aquilo que é.
Cada poeira, cada cometa, cada ser humano merece realizar a tarefa que a lei suprema lhe deu. Ao menor desvio desse decreto, pronuncio o castigo supremo. Aquele que se desvia será expulso do presente. O bem que você fizer aos outros, eu lhe darei. O que você não der, eu lhe tirarei. Quando você destrói, eu o elimino. Não só dissolvo a sua matéria, mas apago todos os seus rastros da memória do mundo. Quando apareço no corpo de uma mulher, ela se torna uma verdadeira mãe. Dar à luz é conceder um lugar no aqui e no agora, a consciência infinita. Eu, Mãe Universal, me situo no cruzamento resplandecente e monumental, onde o oceano da matéria entra em contato com a alma impalpável, que se desintegra como uma chuva para fazer viver cada fragmento denso. Sou essa perfeição, que não exige nenhum acréscimo e não tolera qualquer subtração. Tudo aquilo que me dão, eu já tinha. Tudo aquilo que me tiram, não existia em mim. Cada instante é justo, perfeito. Da ação, eu elimino toda intenção subjetiva. Permito que as coisas sejam exclusivamente aquilo que elas são. Dou a cada um aquilo que ele merece. Ao intelecto, o vazio, ao coração, a plenitude do amor, ao sexo, o prazer da criação, ao corpo, a prosperidade, que não é outra coisa senão a saúde. À quintessência, a consciência. Eu lhe dou o seu centro, que é o Deus interior. Além disso, a justiça também representa equilíbrio, estabilidade, enfrentar plenitude, perfeição feminina, acolher mulher grávida, maternidade, flexibilidade, implacabilidade, julgar, claridade, proibir, autorizar, dar a si mesmo aquilo que é merecido, pensamento límpido, processo, ação de justiça, a lei, desejo de perfeição, perfeccionismo, espírito crítico, mãe normativa, truque, exatidão, leis cósmicas, perfeição, harmonia, momento presente. Ela traz muito forte o momento presente, né? Ali na leitura, que não tem nem passado nem presente, ela tira os dois. É o presente, é o agora. É o agora que tem que ser olhado, é o agora que tem que ser experimentado. E esse arquétipo também, ele nos lembra a força cósmica do karma e do dharma, que tudo no universo ele é regido por uma inteligência, por um equilíbrio. Esse karma e dharma significa que tudo aquilo que você gera de efeito tem uma causa, e toda causa tem um efeito, e isso vai se equilibrando o tempo todo. E nada que está se manifestado, não teve uma origem. Todo erro que a gente cometer, ele vai ter um efeito depois. E isso é uma lei imutável no universo, né? Às vezes a gente se sente mal porque algumas pessoas, elas parecem que elas cometem erros e não têm um retorno. Parece que a vida dela está assim, muito sem problemas, aparentemente, mas é que a gente está enxergando a nível apenas pessoal e a nível muito minúsculo, né, micro, mas existe um equilíbrio, uma justiça cósmica, onde que tudo aquilo que é plantado é semeado. E isso gera paz, porque isso mostra que a gente não precisa ter o controle de nada, né? Se a gente dar algo para uma pessoa, abençoar alguém, não significa que aquela pessoa que a gente está ajudando, ela vai ter que ajudar a gente. Não, o universo o universo é infinito. Às vezes o que a gente semeia de bom na vida de uma pessoa, a pessoa, ele vai ter um retorno, às vezes, daqui a muitos anos. E isso gera paz, porque você abre mão do controle e sabe que existe uma inteligência que está organizando tudo e que não importa o tempo, mas tudo tem um retorno, tudo tem uma justiça, tudo tem um equilíbrio, né? Isso também tem a ver com se render à harmonia do universo, à harmonia do cosmos. Se renda
E daí você não vai querer mais se vingar, né? Por que esse sentimento? Por que que as pessoas, as séries, os filmes, vocês percebem que a base dos filmes, as séries, é vingança? É sempre eu vou matar ele porque ele fez isso comigo. Sempre aquele o mal que causa o problema, e daí o bem vai lá e faz justiça, né? A Mas às justiça vezes das justiça de próprias uma mãos, forma né? egóica, Uhum. né? Então, então a justiça ela traz também a sensação de paz, porque você não está sozinho. Tudo está conectado. E quando você vive assim, você vive em paz. E você respira fundo e sabe que você faz parte de um todo bem maior. Sim. E eu acho incrível que todos os arcanos trazem muito a energia das leis universais, né? Que nem nós estávamos comentando agora que tudo tem o seu polo, os seus polos, né? Tudo é uma polaridade, né? Que, como você comentava antes do bem e do mal, né? São polos, né? E encontrar o equilíbrio nessa balança, né? Quanto mais para baixo o mal, quanto mais para cima o bem. Então, encontrar o equilíbrio. Que tudo tem, tudo encontra, né? Tudo é frequência, tudo é vibração, que é uma outra lei, e tudo está interligado, né? Tudo vibra, tudo se move, tudo se encaixa no final. Parece que não vai ter solução, parece que não vai ter saída, mas no final, no caminho, aliás, né? No caminho tudo se encaixa. Tudo entra na lei, nas leis universais, na lei da justiça, na lei do amor supremo da fonte criadora. É aquela questão também que muitas religiões elas querem só acolher dentro de si o seu lado bom, o seu lado bonito, o seu lado espiritual, mas se a gente não acolhe as nossas sombras, o nosso corpo, que é taxado como mundano, pecaminoso, fraco, da terra, ruim, se a gente recusa nosso corpo, recusa a nossa alma nas partes dos monstros que estão ali, às vezes afligindo a gente faz de conta que eles não existem, eles vão crescer, eles vão ter força. Por que a pessoa tem que fazer terapia? Para acolher essa parte que ela não quer olhar. E muitas vezes isso é bastante incômodo. Por isso que quando a gente fala de terapia, muitas vezes as pessoas elas fogem, até inconscientemente, elas criam um monte de argumentos para não, o que eu quero ficar pensando sobre a vida? E isso é não acolher o seu lado sombra. E isso gera desequilíbrio. E o desequilíbrio sempre vai ter sintoma. Sintoma físico, sintoma emocional. Os sintomas aparecem quando não há equilíbrio. Então, essa capacidade, né, essa carta vai nos mostrar que a gente tem que olhar para todas as partes. Isso é a justiça. É quando você está disposto a acolher todos os teus, tanto a luz e as trevas, acolher com amor e enxergar eles, olhar para eles. E isso só é possível estando no momento presente. Isso mesmo. Então, hoje vamos fazer a meditação sobre essas energias, né? Sobre esse fluxo. Então, eu vou convidar todos a fechar os olhos, respirar lenta e profundamente, no presente, se sentindo agora, sentindo as partes do seu corpo e relaxando as pálpebras, a língua, os braços, os dedos, as pernas, os pés, relaxando, se situando no momento presente. Respira novamente, lenta e profundamente. Sinta o ar entrando e saindo suavemente pelas suas narinas. Permita-se sentir o prazer e a paz que habita dentro de você.
Agora, volte a sua consciência para dentro. Visualize uma luz branca perolada irradiando do centro das suas sobrancelhas. Essa luz conecta sua consciência à consciência divina do universo. Veja, visualize essa luz saindo do meio das suas sobrancelhas e se conectando com a luz universal, com o amor da fonte criadora de tudo que é. Sinta-se conectado, sinta essa conexão, sinta esse amor, essa luz, essa paz. Sinta essa conexão se ampliando, expandindo sua visão e trazendo clareza mental, trazendo inteligência, trazendo discernimento, justiça e sabedoria. Sua percepção se aguça, suas decisões se tornam mais seguras. Sinta essa clareza de saber o que fazer, de saber qual o caminho, de saber que está sendo guiado para a decisão correta, pelo caminho mais abençoado, mais de luz, de amor, de sabedoria. Essa luz desperta em você os princípios mais elevados, os princípios da ética, da justiça, da imparcialidade. Sinta essas qualidades sendo impressas em cada célula do seu ser, em cada átomo do seu ser. Respire essa energia, respire esses princípios mais elevados. Inspire para dentro de si. Repita mentalmente: eu sou a pureza, eu sou a ética, eu sou a sabedoria, eu sou a retidão divina. Nesta mente e neste corpo, somente a luz divina. Permaneça nesse estado, em comunhão com essas virtudes, sentindo-as profundamente no âmago do seu ser, sempre intencionando e pedindo para si, se conectando com você e com a luz divina, aquietando, acalentando no seu ser, aquietando para poder ver, ouvir, sentir, se permitir ser guiado pela vereda da justiça, do amor, da gratidão, da sabedoria, da ética, do amor. Respira, inspira essas luzes, essas características para dentro de si. Absorve no seu ser, nos seus átomos, nas suas células. E quando se sentir pronto, pode abrir os olhos. E é isso. Bom, então nós convidamos quem deseja continuar os estudos. Nós estamos planejando realizar alguns workshops, tanto de constelação como de renascimento aqui nas redondezas. E quem tem interesse de participar conosco desses movimentos, desses encontros, nos procure, converse com a gente, para a gente pôr vocês num grupo. E com certeza serão dias muito especiais, né? Porque a gente faz o processo de estudos aqui, né, sempre, mas a gente pode praticar isso tendo um dia especial, um dia que a gente se dedica a só desenvolver esse olhar para dentro. Então, esse é o convite nosso para todos os ouvintes das nossas reuniões aqui. Isso mesmo, serão todos muito bem-vindos.
Então, um abraço, muita paz, muita luz. Algo bom vai acontecer no dia de hoje e se prepare, porque a Não é justiça divina é muito misericordiosa e amorosa. isso mesmo. Até mais. Gratidão a todos, gratidão, Fausto. Bom dia a todos. Bom dia.